Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. Nesta semana, celebramos o Dia Mundial da Adoção, uma data para reforçar a importância de dar oportunidades a crianças, adolescentes, a se inserirem em um núcleo familiar, um ato de amor que foi concretizado pela Patrícia Siqueira Lopes Carniol, ela que é psicóloga, psicanalista e autora do livro O Menino que Foi Adoçado. Então, Patrícia, eu agradeço a disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Notícia. E sempre quando a gente fala em adoção, já nos remete a uma espera muito grande, a burocracias, muitos anos de espera. Com você, foi assim também? Como é que foi esse processo? Seja bem-vinda e boa tarde. Gabriel, primeiramente, boa tarde a todos, né? Sim, é uma experiência morosa, né? Mas talvez necessária para que haja um amadurecimento do processo, né? No meu caso, foram 4 anos. Tá. De espera. Tempo considerável, né? 4 anos desde este início até durante todo o processo. É bastante tempo, né? Se nós formos analisar que você está querendo esta relação com uma pessoa e precisa demorar 4 anos para que esse encontro aconteça, né? É uma gravidez de 4 anos, né? Mas no meu caso já era um garotinho, já o menino adoçado. Ele tinha, na ocasião, 6 anos, né? Então, vai nascer um bebê grandão aí, no caso, também, né? Precisa ser uma gestação maior também. É verdade, é verdade. É uma boa analogia essa da gravidez, todo esse processo. E antes de nós falarmos sobre o livro, né? Que logo o título a gente já está vendo aí, adoçado, né? A brincadeira, por que deste nome? Eu tenho curiosidade, interesse neste tema, né, de adoção. Então, como é que você passou por este processo? Como é que foram os primeiros passos a partir do momento que você decidiu adotar? Como é que foram aí estes passos e o planejamento, né, que foi realizado? Olha, Gabriel, é bastante burocrático, né? Mas o livro, O Menino Adoçado, ele não tem esse enfoque burocrático. O enfoque do menino adoçado é realmente incentivar a adoção, né? Porque, embora seja um processo moroso, difícil, vale a pena, tá? E esse livro, ele vai trazer histórias engraçadas, vai trazer as dificuldades do processo, né? E é um livro que vai entreter a família, né? Porque o avô pode ler para o neto, o pai para o filho, o tio ao sobrinho. Quer dizer, é um livro infanto-juvenil, né? E ele é bastante ilustrado, inclusive pelo próprio menino adoçado. Como que surgiu o nome adoçado? O meu filho, ele estava em aula de inglês com a professora, que foi até o quarto dele para ver umas fotos e ela perguntou: essa foto, quando foi essa foto? Ele falou: essa foto foi o dia que eu fui adoçado. Mas ele não percebeu o trocadilho que ele tinha feito. Uhum. E a professora ficou bastante emocionada de perceber o significado da adoção para ele, né? Sem dúvida. Então, foi daí que surgiu a ideia de o título ser O Menino que Foi Adoçado, uma experiência de adoção. Patrícia, como que foi o primeiro contato que você teve com o Samuel? Olha, o primeiro contato, você quer saber assim da minha relação com ele, né? Olha, foi bastante assim, é um momento de muita ansiedade, tanto da minha parte, do meu marido, quanto da dele, né? Mas há uma preparação por parte dos profissionais, né, da equipe, né, que vai conduzindo o processo de adoção. Então, é um momento muito emocionante
E no caso do Samuel, ele perguntou se nós éramos ricos. Ele olhou para nós e falou: vocês são ricos? E ele tinha ganho um valor, um dinheirinho, acho que R$ 10, para fazer um lanchinho, né? Da assistente social. E ele deu esses R$ 10 para o meu marido, né? E perguntou se nós éramos ricos. E aí o meu marido tirou R$ 20 e deu para ele, falou: olha, nós não somos ricos, né? Mas nós trabalhamos muito. Sim. Então acho que ele tinha as crianças, né, que estão lá dentro, ficam imaginando o que é uma família. Eu não sei até que ponto as crianças têm ideia do que é uma família, né? As fantasias que a criança tem. Exato. Então esse foi o nosso primeiro contato, assim. E até essa diferenciação, né, do mundo de fantasia, de magia que elas encontram nas histórias com as famílias, né? Então aí elas vão entendendo a questão de riqueza, de pobreza, porque às vezes lê reino, lê sobre castelo, e aí já imagina, né? Para onde será que eu estou indo? Como é que vai ser a minha relação com essa família? Então acho que isso realmente é muito interessante. E Patrícia, houve um período de convívio antes da adoção, você, o seu marido, e o próprio Samuel, né? Todo mundo precisa se adaptar? Sim, tem todo um período de adaptação, né? E a criança vem aos poucos, vem visitar a residência. Primeiro é somente um passeio de 2 horas, uma coisa assim, né? Então, é uma aproximação aos poucos, que também é um processo difícil, porque a criança voltar para casa-lar, né? No meu caso, eu ficava bastante preocupada, porque quando eu ia buscar o Samuel, uma imagem que o Samuel, meu filho, o menino adoçado, eu chegava com o carro e eu não esqueço as imagens dele na janela da casa com as perninhas para fora, segurando numa grade. Tá. E ele saía gritando: a minha mãe chegou pela casa, né? Que legal. E as outras crianças também ficam muito emocionadas, porque as crianças que estão lá também querem ter. Então, são momentos difíceis, né? Mas você vai vencendo essas etapas, né? E aí a criança vai descobrindo e vai aprendendo o que é, e nós também vamos aprendendo com a criança o que é ser pai e mãe, né? O que é constituir uma família. E, aliás, um dos objetivos desse livro também é mostrar essa diferente configuração familiar, apresentar as diferentes configurações familiares para as outras crianças, né? Para as famílias, que atualmente nós temos outros tipos de famílias se constituindo também, né? Sem dúvida. Então, esse é um dos objetivos do livro também. E, Patrícia, e a criança vai aprendendo que família, às vezes é por limite, né? Sem dúvida, não é só a parte boa, né? A parte da educação, ela é desafiadora. Isso. E como é que surgiu a ideia de lançar o livro? Você já tinha realizado alguma outra obra? Sim, como eu trabalho com pesquisa, eu trabalho junto ao meu marido, Isaac Carniol, ele é um pesquisador, né? Também da área da psiquiatria, psicanálise, nós atendemos muitos pacientes, nós trabalhamos com arte, e então eu tenho alguns livros publicados nessa área, tá? E esse foi um dos nossos encontros com o menino adoçado, porque ele tinha uma característica, ele gostava muito de pintar, desenhar, e como a psicóloga que cuidava do processo dele e conhecia a nossa história, eu tenho um ateliê aqui, eu estou num ateliê aqui, meio biblioteca, onde eu atendo os pacientes, e ela sabia que eu trabalhava com arte, né? E então ela falou assim: você vai conhecer um menino que você vai adorar, porque ele gosta muito de arte, muito de pintar, ele pedia material de pintura, né? Então, nesse sentido, foi um encontro entre nós, porque conforme as coisas iam acontecendo, nós íamos trabalhando através dessa linguagem que é a pintura, a escrita. Ele transformava sonhos dele, inclusive eu tenho um sonho dele aqui, que foi a inspiração da capa,
né? Esse aqui foi um sonho legal. que ele teve. Ele sonhou que ele estava nadando nas estrelas. Tá. Bonito. E ele comenta que antes de ser adotado, ele tinha pesadelos, né? Então, foi muito significativo esse sonho. Por isso eu falei, você não quer representar? Então, ele pintou e aí virou a capa do livro, né? E também esse bonequinho, tá? Que é o menino adoçado, que a criança pode colocar a expressão que ela quiser, né? Legal. Então, Dá para trabalhar então com a assim, criança também de forma lúdica, né? Através do boneco. isso. Mas não foi planejado, eu não tinha intenção de fazer esse livro. Era realmente um trabalho assim. Trabalho não, eram momentos de brincadeira entre nós, né? Momentos lúdicos assim. E eu fui guardando esse material. E quando chegou a pandemia, a quarentena, então aí sim, pelo fato do meu filho estar muito em casa, eu tive a ideia de juntar todo esse material e foi se constituindo, se delineando num livro, mas nós não tínhamos a intenção de fazer um livro. Tá? Surgiu na quarentena. E o meu marido me apoia muito, né? Então foi muito bom, ele participou muito. E por falar nessa participação, então, o livro a gente pode dizer que tem 3 autores. Você, o próprio Samuel e o seu marido, o Isaac. Então, como é que é escrever um livro a 6 mãos, com 3 cabeças, cada um escrevia uma parte? Como é que foi esse processo para poder juntar tudo, Patrícia? Olha, o Samuel, ele praticamente ilustrou todo o livro, porque são desenhos dele, né? Pinturas dele. E o meu marido, ele me dava uns toques, assim, participava, olha que legal essa história, né? Então, a gente foi discutindo, mas aí eu escrevi, juntei todo fiz uma historinha, vamos dizer assim, né? E depois de publicado, você já leu o livro para o Samuel? Você já teve o feedback do seu filho de tudo que foi construído? Olha, é muito emocionante, porque a alegria do meu filho quando o livro chegou da editora é impressionante, assim, sabe? É muito rico e teve também já o lançamento, os contadores de história, né? O maestro Jairo Silveira pôde se apresentar, os contadores do Coletivo Passarinho. Então, assim, foi muito rico essa apresentação. Logo depois, agora que a quarentena tá diminuindo, né? As pessoas estão voltando. Então, quer dizer, foi um momento muito positivo, de esperança. Eu acho que é um trabalho de esperança, esse trabalho, para as pessoas, né? Como tem sido o feedback? O que você tem recebido de mensagens das pessoas que têm lido? Era algo esperado? Você imaginou uma ideia e as pessoas interpretaram de uma outra maneira? Porque às vezes o livro tem isso também, né? Você passa uma mensagem, a pessoa lê, ela faz uma outra interpretação. Então, que feedback que você tem recebido? Olha, eu tenho recebido bons feedbacks, né? E parece que o que se acentua de mais importante é a comunicação que se estabeleceu entre nós, essa maneira de se expressar através da arte, que é uma outra forma de linguagem, que não é a linguagem somente falada. E o importante é que, assim, a criança que vai ser adotada, ela também precisa adotar os pais, não é só os pais que adotam a criança, né? E eu me sinto adotada pelo meu filho. E como eu sou psicóloga, trabalho com pessoas que já foram adotadas também, com famílias tradicionais mais comuns, então, assim, a gente percebe que, assim, fazendo uma analogia, que às vezes, mesmo uma família, o filho que nasce biologicamente da família, às vezes não é adotado ou pelo pai, ou às vezes a criança não adota aquela família também. Então, assim, a adoção, ela acontece não só nesses casos, assim, como a nossa história, né? Mas dentro de famílias comuns, né? Tradicionais também, de crianças que têm um nascimento biológico. Então, esta comunicação
eu acho essa comunicação mais profunda, né, que existe nesse encontro, é que eu acho que é o destaque desse livro, mostrar que existe formas diferentes da gente estabelecer uma comunicação mais profunda, Ô, Patrícia, você acha que... criar vínculos. Sim. Você acha que através da sua obra, para o leitor que lê, ele pode acabar incentivando as pessoas a adotarem? Você acha que as pessoas podem entender melhor este processo? Qual que é a mensagem que você acha que pode passar o seu livro? Olha, não é fácil. A mensagem é que não é fácil, assim como crianças de famílias biológicas também não têm dificuldades, né? Mas elas são superáveis. A gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo, vamos enfrentando, essas dificuldades vão se transformando em outras. E é um processo assim que vale muito a pena, porque é muito enriquecedor tanto para a criança quanto para os pais que adotam, para os familiares, né? Vizinhos, as pessoas com quem nós somos muito bem recebidos pelos vizinhos, então é um processo enriquecedor de esperança, de humanidade para todos nós, que é uma das coisas que eu acho que hoje em dia nós estamos precisando muito, né? Dessa esperança de vida, dessa humanidade, né? Livro O Menino que Foi Adoçado, já foi explicado aí, né? Este trocadilho muito bacana que o Samuel realizou em sala de aula. Para quem quiser adquirir, ficou interessado, quer ler mais sobre o tema, onde que encontra, Patrícia? Olha, está na Amazon, também pela editora Zagodoni, você pode encontrar, e em outras livrarias também você pode encontrar. E eu tenho alguns exemplares aqui no meu consultório. Patrícia Siqueira Lopes Carniol, psicóloga, psicanalista, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por contar a sua história do Samuel, de grande valia. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar e, quem sabe, até uma nova obra. Sim. Olha, um beijo doce para vocês e muito obrigada, viu? Um beijo doce, então, para a Patrícia, participando aqui do nosso Câmara Notícias sobre o livro O Menino que Foi Adoçado. Essa história muito bacana que foi contada aqui para a gente.